Olá, tudo bem? Eu sou o João Correia e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diversas igrejas, museus e curiosidades sobre a cidade de Tiradentes. Ao visitar Tiradentes, eu fiquei muito admirado com a riqueza arquitetônica daquela cidade. Mas quando eu fui visitar a cidade, fui percorrendo, constatei que a cidade tem muitas igrejas, então eu tive que selecionar. Aqui no canal tem um vídeo que eu visitei as principais igrejas históricas num passeio de charrete. Eu vou deixar o link para você conhecer aqui. A primeira igreja que tem em Tiradentes, que é muito famosa, é a Matriz Santo Antônio. Ela é um dos mais belos templos de Minas Gerais. Sua edificação é de meados do século XVIII e foi construída em Taipa de Pilau. Bem próximo à Matriz Santo Antônio funciona o Museu da Liturgia de Tiradentes. É o único museu de liturgia da América Latina e no seu interior tem 430 peças religiosas que são do período dos séculos 17 ao século 20. Esse museu foi inaugurado no ano de 2012 na cidade de Tiradentes. Entre essas peças que estão em exposição, constitui pinturas, pratarias, ex-votos, esculturas, imagens, objetos em metal e madeira, paramentos, missais e outros artigos religiosos de diversos tipos. É uma viagem no tempo sobre a história da liturgia da Igreja Católica. O Museu da Liturgia possui diversas salas. Tem a Sala dos Sacramentos e Sacramentais, que é um espaço que fala um pouco sobre o dia a dia de fé da população de Tiradentes da época. Tem a outra sala que é a Devoção Popular, que representa as muitas celebrações religiosas que existiram na cidade de Tiradentes. Na última sala é destinada aos gestos litúrgicos. É um ambiente especialmente iluminado com trilha sonora sobre a Igreja Católica, na qual leva o visitante a conhecer um pouco mais sobre o que é a liturgia católica. Vale muito a pena visitar esse museu, pessoal. É muito interessante porque tem muitos objetos de exposição e você vai entender um pouquinho mais o que era esse mundo religioso, o que era a devoção católica no decorrer do século 17 ao século 20. Vale muito a pena a visita. Próximo à Matriz Santo Antônio, nós temos o Museu do Padre Toledo. Falamos um pouquinho sobre ele no link do vídeo que eu vou deixar aqui acima. Outra igreja também na cidade de Tiradentes é a igreja de São João Evangelista. Ela fica no Largo do Sol, próximo à estátua de Tiradentes. Ela é do ano de 1760. Outra igreja também fica próximo à igreja de São João Evangelista é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que era uma igreja construída para os pretos, que era dedicada somente aos escravos. Ela é do ano de 1708. Em frente à igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos fica o Museu de Santiana. Pessoal, aqui é o Museu da Liturgia, é um museu dedicado a Santa Ana. Tem mais de 300 imagens de Santa Ana. O Museu de Santiana, ele tem um acervo extraordinário de imagens religiosas, né, que expressam um pouco sobre a religiosidade do povo brasileiro. Vale muito a pena visitar esse museu. No seu interior há 291 imagens da Santa Ana, que é considerada a santa protetora dos lares e da família e dos mineradores. São obras de artes de várias regiões do Brasil, sendo elas eruditas e populares, dos seus mais variados estilos e técnicas, que foram produzidas por artistas anônimos entre os séculos 17 e 19. O Museu de Santiana fica localizado na antiga cadeia pública de Tiradentes. O prédio da cadeia foi construído por volta dos anos de 1730, sendo que em 1829 o prédio é atingido por incêndio, sendo totalmente restaurado em 1835, conservando toda a sua estrutura, portas e grades originais. Todo o acervo de imagens que está à exposição no Museu Santiana foi reunido por Ângela Gutierrez durante 4 décadas de buscas e pesquisas pelo Brasil e se constitui num acervo único no nosso país e está aberto à visitação. Outra coisa muito interessante também, pessoal, ao visitar o Museu de Santiana, que você vai observar também a estrutura da cadeia, né? E também você vai encontrar lá a solitária que existia dentro da cadeia. Seguindo o nosso caminho pelas igrejas da cidade de Tiradentes, uma igreja que nós vamos falar aqui é a igreja de São Francisco de Paula. Lá nessa igreja você tem uma das mais belas vistas da cidade de Tiradentes. Da igreja São Francisco de Paula você consegue ver toda a cidade de Tiradentes, o centro histórico e a Matriz Santo Antônio. Existe ali em frente à igreja um cruzeiro do ano de 1718, ano em que então a cidade é elevado à condição de vila. No local também foi gravado diversas cenas de novelas. Um caso que aconteceu foi a gravação da Ana Paula Arósio na minissérie Hilda Furacão.
Paixão, na qual o personagem se despede do cruzeiro. A igreja São Francisco de Paula tem uma fachada simples com sineira, que foi construída em meados do século XVIII. No interior da igreja há um singelo retábulo mor, onde traz a imagem do santo padroeiro e as imagens de Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio. Nas paredes laterais estão reproduções de dois ex-votos do século XVIII. No lado direito da capela há um interessante painel da década de 40 que retrata os moradores de Tiradentes enquanto assistia à missa. Tiradentes possui muitas outras igrejas. As que eu vou citar aqui eu não consegui visitar devido ao tempo, que eu não consegui ficar mais dias lá, e também devido aos horários, né? Muitas igrejas estão fechadas. Lá em Tiradentes tem a igreja de Santo Antônio da Canjica, que é do final do século XVIII, a igreja de Nossa Senhora das Mercês, que dizem que o interior dela é muito lindo, com muito dourado, e o teto da nave com pinturas de Nossa Senhora das Mercês. Essa igreja foi construída entre os anos de 1793 a 1824. Tem a capela do Bom Jesus da Pobreza, localizado bem próximo ao Largo das Forras. A capela foi inaugurada em 1750. Em seu interior, a imagem do Cristo agonizante. Eu fiz algumas gravações dessa capela Bom Jesus da Pobreza e expliquei um pouquinho o porquê desse nome Largo das Forras. Pessoal, esse aqui é o chafariz do Largo das Forras. Os moradores dizem que tem esse nome porque era aqui que os escravos recebiam sua carta de alforria. Por isso que tem esse nome, Largo das Forras, né? Há também a igreja de Santíssima Trindade, foi construída em 1810 em substituição à capela interior de 1776. Uma coisa muito interessante que eu vou explicar aqui para vocês, que no interior do centro histórico de Tiradentes há diversas capelinhas que eles chamam de Passos da Paixão de Cristo. As diversas capelas espalhadas pelo centro histórico de Tiradentes representam os Passos da Paixão de Cristo. Elas eram muito visitadas no momento de procissão. Então essas capelas representam a crucificação de Cristo, né? Os passos para a crucificação de Cristo. Elas foram erigidas a partir do século XVIII pela Irmandade dos Passos. Todas elas têm fachadas iguais que se parecem, destacando os pequenos frontões em volutas e as portas duplas quando abertas. Serve de linda moldura para os retábulos em douramento e a pintura em rococó no interior, que retrata os passos de Cristo. Muito interessante também, ao você visitar o centro histórico de Tiradentes, você vai constatar a grande quantidade de becos que na maioria das vezes eram utilizados por escravos, os caminhos que levam a diversas regiões da cidade, você entender as diferenças entre solar e sobrado. Pessoal, o guia estava explicando aqui, você sabe qual que é a diferença entre sobrado e solar? O sobrado, ele é comércio embaixo e residência em cima, típico esse que eu estou filmando aqui. E o solar, ele é residência embaixo e em cima. Eu vou mostrar depois para vocês o solar aqui. Esse é o modelo de sobrado. E os dizeres, né? Porque o calçamento é de moleque. Pessoal, lembra que eu comentei lá que tinha o calçamento solteirona? Esse aqui é o pé de moleque. Esse aqui é o calçamento pé de moleque. O calçamento solteirona. Pessoal, esse tipo de calçamento aqui se chama calçamento solteirona, são pedras solteironas. Significa o quê? Que são pedras que não se juntam, solteiros não se juntam. A expressão barba feita. Pessoal, isso aqui é uma estátua de Tiradentes. Você sabe aquela expressão rosto limpo? Ah, eu ando de rosto limpo. O que significa isso? Nesta época, rosto limpo era a pessoa que estava quite com a justiça. A pessoa não tinha nenhuma pendência. Quando a pessoa ficava presa, a sua barba crescia, então não tinha como ela fazer essa higiene pessoal. Então, quando uma pessoa fugia da cadeia ou algo nesse sentido, era fácil de ser identificado que essa pessoa tinha problema com a justiça. Então, ser barbudo, né? Porque naquela época, pessoal, não existia CPF, não existia nada disso, né? Então, é uma forma de identificar a pessoa, identificar um criminoso, uma pessoa que estava devendo para a justiça. Vale muito a pena conhecer a cidade histórica de Tiradentes. Você vai conhecer um pouquinho sobre a nossa história e conhecer uma belíssima cidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, indica para seus amigos, deixe suas sugestões e espero vocês no próximo vídeo.